O Evangelho segundo Mateus, capítulo 26. Tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse aos seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, os principais sacerdotes e os anciões do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa, Simão, o leproso, aproximou dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de um precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me entendes. Pois, derramado esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será contado o que ela fez para a memória sua. Então, um dos doces, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: quem me queres dar, eu o vos entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscavam ele uma boa ocasião para o entregar. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que lhe façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhe responderam: ide à cidade, ter com um certo homem e dizer-lhe: o mestre manda dizer: o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comia, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram, um por um, a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, este me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito, ao seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor fora não haver nascido. Então Judas, o que o traiu, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, este é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muito para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira,
até aquele dia que eu hei de beber o novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós se escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarei dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca será para mim. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: Ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsema, e disse aos seus discípulos: Sinte-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhe disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando, e disse: Meu Pai, se possível, passe-se de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Então, nenhuma hora pudeste tu vigiar comigo? Vigiai e orai, para que eu não entreis em tentação. Vigiai e orai, pois para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou, dizendo: Meu Pai, se não é possível, passasse de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-o outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhe disse: Ainda dormes e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem é entregue na mão de pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Eis que falava ele ainda, e chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele quem eu beijar é este. Prendei-o. E logo se aproximando de Jesus, lhe disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Nisso, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um que estava com Jesus sacou de uma espada e, golpeando um servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: Embainha a tua espada, pois todo aquele que lança a mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensa que não posso rogar a meu Pai, e ele lhe mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriria as escrituras sobre as quais assim deve suceder? Naquele momento, disse-lhe Jesus às multidões: Saístes com espadas e porretes para me prender-me como um salteador?
todos os dias no templo eu sentava convosco ensinando e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para se cumprisse as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. E os que prenderam Jesus levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde havia se reunido os escribas e os anciões. Mas Pedro seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e, tendo entrado, assentou-se entre os serventuais para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de condená-lo à morte, e não acharam, apesar de se ter apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal, compareceram duas afirmando: esse disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada responde a esses que depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, e nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu dissestes. Entretanto, eu os declaro que até agora vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros os bofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Pedro nega Jesus. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estava com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. Logo depois aproximou-se o que ali estavam, dizendo a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e jurar: não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente.